Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nesta casa, nesse hospital de almas. Espero que estejam todos bem confortáveis. Como a irmã falou, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Começarei então com uma breve leitura da parábola do bom samaritano. Então o doutor da lei, se levantando, disse para Jesus, na intenção de tentar: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei, como lês? Ele lhe respondeu: Amareis ao Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças, de todo o vosso espírito, e o vosso próximo, como a vós mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste muito bem. Fazei isso e vivereis. Mas este homem, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões, que os despojaram, cobriram-no de feridas e deixaram-no meio morto. E eis que de repente um sacerdote passava pelo mesmo caminho, e que, tendo-o notado, passou bem longe. Um levita que também vinha pelo mesmo lugar, vendo-o, também passou longe. Mas um samaritano que viajava, passando pelo lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, ficou tomado por compaixão. Aproximou-se então dele, passou azeite e vinho em suas feridas, e as enfaixou. E pondo-o sobre seu cavalo, levou uma estalagem, e tomou conta dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao hospedeiro. Ele disse: Cuidai bem deste homem, e tudo o que gastardes a mais, eu vos distribuirei em minha volta. Qual desses 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Ide, pois lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. A caridade, então. A caridade é o próprio amor de Deus. É isso que ele está colocando para nós. Tá? Ou seja, somos a semelhança de Deus. Deus é caridoso, Deus é bom, Deus é benevolente, Deus é justo. E Ele quer que sejamos iguais a Ele. Então, a caridade, ela irradia virtudes. Virtudes que nos inspira a praticar todo dia. A caridade, então, é o quê? Uma das maiores virtudes. Maior que a fé, maior que a esperança, maior que a benevolência. É o caminho da salvação. É isso que diz o nosso Evangelho. É isso que Jesus tentou ensinar nesta parábola, explicando que aqueles que deveriam ter feito bem, não o fizeram. Mas o bom samaritano que ali passou, usou de benevolência, de amor e ajudou aquele que havia sido maltratado por ladrões. Ainda falando de caridade, o apóstolo Paulo, no Cântico aos Coríntios, fala. Isso está no Evangelho. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente esta grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Dessas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade é a mais excelente
é a caridade. Então, falamos aí então de fora da caridade não há salvação. O que é essa salvação? Muitas igrejas, muitos dogmas trazem que após a morte é céu ou inferno, né? Então a salvação é ir para o céu. Aquele que viveu dentro das normas, que seguiu os preceitos, as leis de Deus, será salvo, vai para o céu. E aquele que não agiu da mesma forma, que não teve a mesma intenção, vai para o inferno, né? E aí termina, acabou-se tudo. Muitas igrejas, muitas religiões trazem esse fundamento. Porém, a doutrina espírita baseia-se a salvação numa vida moral, né? Numa condição moral evolutiva. Ou seja, aquele que vive pela caridade será salvo, mas não vai para o céu, né? Porque aquele que não vive em caridade, aquele que vive seus tormentos, vive o seu próprio inferno, né? Cria dentro da sua mente, do seu estado emocional, essa condição de inferno. Não é um lugar. Não tem uma referência física, e sim um preceito moral. Quando não estamos sintonizados com Deus, quando não estamos na caridade, quando não estamos com amor, quando não estamos vivendo em prol de si e do próximo, vivemos o nosso próprio inferno. E isso continua também após o nosso desencarne. A nossa vida, nesse momento terreno, nessa passagem pela terra, não esteve dentro dos preceitos que Deus e que Jesus nos ensinou, permanecemos nesse inferno. Então, ele está explicando a caridade, a salvação. Através da caridade existe a salvação. A salvação por quê? Porque começamos a ter uma vida melhor. Começamos a viver bem, começamos a entender, ajudar o próximo e ver em prol da caridade. E aí a salvação está dentro de nós. Há uma mudança interna. Aquele inferno de tormento deixa de existir. Passamos a entender a vida de uma forma melhor, na continuidade da nossa existência, sabendo que não acaba aqui. A vida após a vida. E precisamos começar a nossa mudança desde agora, vivendo em prol do próximo, vivendo o amor, sentindo o amor, fazendo o amor, colocando o amor em prática. Desta forma, caridade é amor em ação. Ainda, Kardec questiona, no Livro dos Espíritos, na questão 886, ele questiona os espíritos sobre a caridade. Então, na questão 886, diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, e desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade da indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemos-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar as desgraças pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E ainda, como falamos em esmola, Kardec, na questão 888, também pergunta: então, condenais a esmola? Não,
pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira como ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazê-lo. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Então, deixa bem claro, tanto o Evangelho como o Livro dos Espíritos, através de Kardec, que a caridade tem que vir do coração. Ela tem que ser verdadeira. Ela não tem valor se ela não tiver um sentimento por trás dela. É importante se fazê-la vindo das emoções. Um exemplo que eu trago, o doador de sangue. Muitos aqui são doadores, eu sou doador, e aí a gente fica se guardando. Não, vou esperar, pode ser que um amigo precise de sangue, um parente precise de sangue, aí eu vou lá doar. Aí depois que doa, posta nas redes sociais, né? Doei sangue, estou fazendo a minha parte. Já deu. Já foi aclamado pelos irmãos aqui da Terra. Não teve mais validade. Fez o ato, realmente, alguém foi beneficiado, mas será que lá no fundo do coração valeu? Será que essa doação está sendo sincera, de coração? Porque eu fui lá só quando realmente alguém precisava, ainda fiz questão de postar e mostrar para todo mundo. Será que ela é verdadeira? Talvez não, né? Mas aquele que vai lá doar sangue, homens, 2, 3 meses, vão lá, doam sangue, sem nem saber para quem vai ser usado. E aquele irmão que recebe, também nem sabe de quem veio esse sangue, essa doação. Essa sim, essa está sendo com caridade. Essa está sendo com a prática do amor. Estou doando, sem, como disse aqui antes, que o desgraçado venha pedir. Foi lá e doou de coração. Esse é um exemplo entre tantos outros, né? É só um. O que eu quero dizer é que nem sempre a doação, a caridade tem que ser material. E nem sempre ela precisa ser vista. Ela pode ser feita de muitas formas. Através do amor, através do ombro amigo, através de uma conversa. Tem muitas maneiras de fazer a caridade. E muitas vezes a pessoa precisa somente ouvir uma voz, receber um conselho. Às vezes ela não está centrada naquilo que quer fazer e uma voz amiga pode ajudar. E isso se faz de coração, sem falar para ninguém. Não precisa. Não precisa ser dito, não precisa ser espalhado. Ela tem que ser feita naturalmente. Ainda o Evangelho nos traz que fora da caridade não há salvação. Fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Bom, esse é um ponto interessante. Fora da igreja. O Evangelho foi escrito há muitos anos atrás. E muitas vezes a sua palavra não foi bem entendida. E hoje, e há muitos anos atrás, o que acontece? As pessoas levam como uma questão física. A minha igreja, o meu local, eu tenho que estar lá para ser salvo. Eu tenho que frequentar a igreja. Não é bem isso. Não é bem isso. O que ele quer dizer é que a caridade é mais importante. E o que aconteceu no decorrer dos anos? Muitas guerras. Muita separação, até mesmo dentro da nossa casa. Um é de uma religião, o outro é de outra. E até mesmo na hora do sepulcro. O túmulo aqui, o túmulo da outra igreja. Tudo separado. Deus sempre falou que somos irmãos e somos todos iguais. Como é que a religião pode nos separar? Ela não pode nos separar e não deve nos separar.
Temos todos que viver através do amor. E a verdade? Fora da verdade não há salvação. Não somos donos da verdade. Nenhuma igreja ainda tem, nenhum culto tem o conhecimento da sabedoria total. Ainda não nos foi tudo revelado. Nem mesmo na doutrina espírita. Fora do espiritismo não há salvação? Não, né? É fora da caridade. Então o Evangelho deixa bem claro a diferença entre fora da verdade não há salvação, fora da igreja não há salvação e fora da caridade não há salvação. O que importa é o que fazemos. Isso sim vai fazer a diferença em nossas vidas. Então, como ia dizendo, amor, sentimento, amor, atitude, igual a caridade. A caridade é o amor em ação. Para encerrar, nas minhas leituras de hoje, não pude deixar de querer trazer para vocês esse último parágrafo do capítulo, que é fora da caridade não é salvação, que é a parte das instruções dos espíritos. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. E o último parágrafo diz assim: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu desfrutar da luz do Espiritismo. Não é porque só os que possuem podem salvar-se, mas porque, ao vos ajudar a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, Ele faz de vós melhores cristãos. Que os vossos irmãos, ao vos observar, possam dizer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertence. Fiquem com Deus e que assim seja.